Quero convidar você essa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso de número 8. Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Amém? Que texto maravilhoso! Texto que retrata, que remonta o nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Mas quando nós nos lembramos do Natal, essa data tão importante, lembrada por todo mundo, nós precisamos voltar às Escrituras e entender muito bem o que ela significa. Não apenas olhando para a cultura popular, que fala apenas do Natal associado ao bom velhinho, ao famoso Papai Noel, mas olhar para a Escritura e entender que o Natal fala de Cristo Jesus e a sua encarnação. E quando nós lemos esse texto com uma maior atenção, nós vamos perceber uma singeleza muito maravilhosa, uma história muito bonita. Você sabe muito bem, já ouviu isso na escola bíblica, já ouviu isso em algumas pregações, ou se você é alguém que gosta da história e da teologia, sabe muito bem que o nascimento de Jesus não é no dia 25 de dezembro. Mas, com a fé em Cristo no mundo antigo, ela se tornou vitoriosa, preponderante no mundo greco-romano. Aquilo que eles celebravam antes, que era associado ao poder das forças naturais, ou seja, ao poder da natureza, isso foi rapidamente deixado de lado. Foi se ganhando um novo aspecto. Eles começaram a olhar para Jesus e dizer que Jesus passaria a ser o sol da justiça. Eles passaram a revestir essa data a partir da celebração do nascimento de Jesus. Mas quando nós contextualizamos e chegamos na nossa era presente, nesse tão terrível século 21, o Natal ele se tornou um momento muito mais comercial do que um momento onde Cristo tem o primeiro lugar nas nossas mesas, nos nossos diálogos,
e nas nossas celebrações. Mas note, é interessante que todo esse cenário que envolve o Natal é um cenário cheio de luzes. Quando você vai ao comércio em um centro de uma cidade, é muito comum você encontrar nas lojas aquelas bolinhas de Natal, as árvores, encontrar os piscas-piscas, ali todo um cenário de luzes. Mas eu quero que você acompanhe comigo esse texto que se encontra em João, capítulo 10, verso de número 22. João, capítulo 10, verso de número 22. Nesse texto ele diz o seguinte: era inverno, e Jesus estava em Jerusalém na celebração da chamada festa da dedicação. Nesse texto, Jesus está em Jerusalém, e em Jerusalém fazia frio, era inverno. No hemisfério norte, o inverno começa entre dezembro, janeiro e fevereiro. O texto fala dessa festa da dedicação, mas que festa era essa? Para os judeus era chamada da festa do Hanukkah, uma festa que os judeus comemoravam porque durante a ocupação grega existia uma hostilidade enorme contra o povo judeu, vinda ali de um cidadão chamado Antíoco Epifânio. Existia uma resistência do povo judeu contra eles ali na segunda metade do século antes de Cristo, no segundo século antes de Cristo. Mas a história judaica nos conta que eles, cercando o templo, presenciaram o que eles julgam como um milagre. Eles acenderam uma luz, uma parte do candelabro, com azeite. E acendendo essa parte do candelabro, isso daria a eles apenas uma única noite com luz, com uma iluminação. Porém, o milagre que eles presenciam leva ao candelabro ficar não apenas uma noite, gerando luz para eles, mas 8 noites. A ideia de um candelabro tem muito a ver com o que eles chamavam de menorá. E não se espante, essas palavras estão muito no imaginário judaico. Era a peça mais importante que ficava na parte do lugar santo, desde o tabernáculo até a tenda do encontro. Só que quando nós olhamos para Jesus e ele fala sobre luz, ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. E quando Jesus fala isso, ele não está dizendo isso de forma aleatória, não está falando à toa. Ele está trazendo um ponto, ele está fixando uma tese que está ligada a todos esses eventos que eu acabei de citar. A ideia clara é de que a luz no Natal, tanto no contexto judaico como cristão da época, ela tinha muito a ver com as luzes do que eles chamavam da festa da dedicação, o Hanukkah. E Jesus era visto pelos judeus como um rabino, como um mestre, como alguém que detinha muito conhecimento, e Jesus está inserido nesse cenário. Só que a Escritura, que é o nosso ponto de partida, ela destaca que a ideia de luz, ela já se apresenta logo no primeiro dia da criação, quando o próprio Deus diz: haja luz. E aqui surge essa luz e resplandece num contexto onde, no universo, na terra, só existiam trevas. Deus age, separa a luz e separa as trevas. Isso está ligado à presença do Senhor, à ligação a Ele. Deus é quem faz essa separação, Ele é quem, como se cortasse ao meio, faz essa divisão. Paulo, no Novo Testamento, vai dizer que
A luz de Deus brilhou em nós através da nova criação em Cristo, uma nova criatura. E isso é importante da gente ver, da gente pensar, porque Deus é quem traz luz, Deus é quem traz redenção ao homem. Homem esse que está na escuridão do pecado. Homem esse que está afastado e em um estado de rebeldia contra o Senhor. E esse ponto ele é importante porque mostra a realidade em que muitas pessoas à época se encontravam no contexto do Natal e também num contexto espiritual para os nossos dias. Lucas nos mostra o seguinte cenário: tudo acontece numa noite. Jesus poderia ter nascido ao meio-dia, Jesus poderia ter nascido à tarde, mas Jesus nasce justamente à noite, numa escuridão densa. E aqui está mostrando que o agir divino é muito significativo nesse texto, porque essa ideia nos relembra e nos traz uma palavra que muitas das vezes ela perdeu o significado no nosso vocabulário: glória. E a glória que o texto diz é a glória que vem do Senhor. Quando você pensa em glória, ou quando eu particularmente penso, mas quando a Bíblia traz essa ideia, ela fala de luz, ela fala de resplendor. O texto traz uma espécie de mistério no surgimento de como Deus age. O texto conta a história do Natal e ele faz aqui inúmeras referências a várias coisas que eram muito importantes na época. Algumas situações, alguns reis, alguns governantes que tinham um determinado valor, que estavam em um determinado pedestal na história. Só que essa história, ela traz o sentido de que muitos dos holofotes da época estavam nos homens. Estava no rei, que era considerado o próprio Deus, o próprio Senhor da época. As luzes não apontavam para outra coisa senão esses homens. Mas a luz que o texto está apontando está nos dizendo o seguinte: que ela nos dirige, que ela sinaliza em outra direção. E se a luz sinaliza-se em outra direção, a luz que estava em cima desses homens poderosos, ela na verdade era uma luz disfarçada de uma grande escuridão, de uma real escuridão. Esses homens, eles não sabiam a história real, eles não conheciam, não acreditavam de fato nas profecias do Senhor. Você já viu aquela pessoa que ela vive em um mundo paralelo, que você conversa com ela, mas aparentemente ela não sabe de nada, ela não está a par das histórias, você pergunta para ela o que está acontecendo, ela não sabe muito bem. Essas pessoas não tinham conhecimento, apesar da alta posição, da história que o Deus de Israel estava escrevendo, da história que o Deus de Israel tinha prometido. Herodes, o grande personagem, ele, o próprio, nem sabia direito essa história, ele sabia em partes. E ele tem apenas uma vaga informação sobre o nascimento de um possível rei. E ele vai se preocupar a respeito disso, mostrando que há uma história na cabeça dele, que há um pensamento que ele quer desenvolver, que ele quer desenrolar, mas há uma história que Deus, paralelamente, que é a história verdadeira, está escrevendo. Só que o texto traz à tona outros personagens que são os pastores de ovelhas. Os pastores de ovelhas, eles estavam nos campos durante a noite.
Um pastor de ovelhas, num mundo governado por Herodes e pelo Império Romano, era um homem que não tinha relevância nenhuma. Ele não significava absolutamente nada. Era alguém que era deixado de lado e à margem. Só que Deus transforma esses pastores de ovelha em protagonistas da história que o Senhor está escrevendo e da glória que Ele está manifestando, porque eles veem o resplandecer no momento único da história, marcando o nosso tempo para sempre. Imagine se você, ao longo da história que Deus escreve, presenciando um momento ímpar, um momento único, onde Deus está prestes a se revelar, nascendo o Verbo sendo encarnado. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós temos a história de alguns pastores do campo, pastores de ovelhas. Abel, Moisés, Davi, todos eles com histórias meio que incomuns. Homens como nós, com dificuldades, com defeitos, mas que Deus os coloca como protagonistas na história que o Senhor está a escrever. Os pastores de ovelhas do campo representam pessoas que mantêm a sua luta diária, mas acima de tudo pessoas que dependem de Deus, pessoas que não oprimem a ninguém, mas pessoas que estão sendo alcançadas pelo Senhor na história da redenção humana. E eles se tornam aqui protagonistas ao lado dos anjos que trazem não a fake news de Herodes. E a fake news de Herodes era: eu sou o rei, eu sou o cara, eu posso realizar tudo. A divindade, a adoração é para mim. Não existe essa história de um outro rei. Mas os anjos trazem as notícias verdadeiras, dizendo que nasceu o Salvador. Da mesma forma, o Salvador nasceu na cidade de Davi. E isso mostra a aliança de Deus para com o seu povo. A aliança que, por muitas vezes, é quebrada por nós. Mas preste atenção, nunca é quebrada pelo Senhor. Deus, na singeleza dos pastores, utiliza eles para verem a história sendo escrita. O Salvador nascendo, o Rei nascendo como um bebê numa manjedoura, em uma noite de escuridão. No Antigo Testamento, nós vamos nos lembrar que assim como o bebê Jesus foi perseguido, Moisés também foi ameaçado por Faraó. A história está sempre internamente ligada. Os anjos começam a cantar e declarar a glória de Deus. Deus seja louvado nas alturas. E quando os anjos cantam, a história está descrevendo o seguinte: a glória não estava em Roma, a glória não estava com Herodes, mas a glória estava no nascimento do Salvador. A verdadeira paz não vinha da chamada Pax Romana da época, nem de Herodes, mas tão somente de Jesus. E eu fico a me perguntar o quanto que a gente se distancia do Evangelho quando nós fixamos os nossos olhos nas autoridades deste mundo, nos poderosos desse mundo, naqueles que prometem paz, segurança e bem-estar ao povo, enquanto toda a Bíblia nos narra a seguinte descrição: não há nenhum homem,
não há nenhuma mulher, não há nenhuma autoridade, nenhum líder religioso capaz de trazer a verdadeira paz aos homens. A Bíblia diz que o único capaz de trazer paz ao coração do homem, à mente do homem, à vida do homem, é Jesus. E Jesus se coloca como esse, humilde, pobre, sem glória dos homens, mas com a glória de Deus, dizendo que a verdadeira paz tinha nascido, que o verdadeiro rei tinha chegado, e que muitos homens poderiam agora ser alcançados pela graça de Deus. Os anjos vão para o céu e os pastores ali, homens humildes, que apenas viam as suas ovelhas, e o máximo de terror que eles tinham era ver, às vezes, um bandido da época roubar uma ovelha, ou algum tipo de assaltante. Eles têm ali uma experiência com Deus, e eles ficam impressionados. O que a gente está vendo aqui? A gente está observando o maior acontecimento da história. Mas você já parou para ver o trajeto dessa luz, o trajeto que ela percorre? Na continuação de Lucas, ainda no capítulo 2, nós temos a apresentação de Jesus no templo. E aparece um casal muito especial na Bíblia, Simeão e Ana. E quando eles contemplam o Messias, eles dizem algo de muito valor nos versos que vão de 28 a 32 do capítulo 2. Acompanha comigo. Versos de 28 a 32, capítulo 2. Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo, Israel. Aqui temos mais uma vez, no Natal daquelas pessoas, e apontando para o nosso Natal, a luz que vem como Emanuel, o Deus conosco. A revelação para os gentios, todos aqueles que não eram judeus. A revelação para o povo de Israel. A revelação para todos os povos. Numa realidade onde o poder romano pegava o povo de Israel e subjugava. Uma realidade que agora passava a ser invertida, porque o Messias tinha chegado. Não existiria mais uma força opressora, porque a luz estava começando a brilhar, mudando a história de cada uma dessas pessoas. E nós cometemos muitas das vezes um erro na nossa religiosidade. É de que nós nos acostumamos e nos acomodamos a guardar a luz que nos alcançou, que nos transformou só para a gente. Guardar as pérolas do Evangelho só para a gente. Crescer apenas no singular espiritualmente, mas nunca no plural como comunidade. E às vezes duvidar que a luz do Senhor, ela pode alcançar qualquer pessoa, de qualquer nação, em qualquer época e com qualquer história sendo escrita. Você já parou para pensar na sua própria história? Você já parou para pensar onde você estava e como Deus foi reescrevendo a tua vida do zero? Paulo diz que em Cristo nós somos uma nova criação e a luz de Cristo brilha em nós. E como nova criação, uma nova história está sendo escrita.
E quando nós olhamos para esse texto, as coisas se invertem. A história está sendo transformada. E Mateus, capítulo 4, dos versos de 14 a 16, diz o seguinte, acompanhem comigo, Mateus 4, do 14 ao 16. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías, na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Quando Jesus chega na vida dessas pessoas, uma luz raia sobre o amanhecer e sobre a vida delas. Mas Jesus traz algumas coisas importantes no seu pacote para a vida daquele que recebe essa luz. Primeira coisa, salvação. A oportunidade de sair do inferno e para viver uma vida com o Senhor na eternidade. Mas Jesus olha para cada uma dessas pessoas que nunca se sentiram perdoadas e ele diz: eu te estendo a mão e te libero perdão por tudo aquilo que você cometeu, por tudo aquilo que você fez. Isso é incrível porque somente o Senhor tem essa capacidade. Ele oferece graça, que a Bíblia diz que é favor imerecido, é um presente que a gente não merecia nunca receber e Ele nos oferece. O poder de Deus vai atingindo a todas as pessoas que Deus deseja. O poder do Evangelho vai penetrando no nosso coração. O poder do Evangelho vai penetrando na nossa mente. O poder do Evangelho vai chegando em nós e produzindo mudança, iluminando áreas da nossa vida que estavam debaixo de plena escuridão. Áreas onde não havia perdão, passa-se a ter perdão. Áreas onde não havia graça e misericórdia, passa-se a ter. Quando nós continuamos toda essa trajetória da luz, Mateus capítulo 2, os versos de 1 a 3, diz o seguinte: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mas olha o que o texto diz por fim. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Herodes volta à cena. A luz chegou. A luz está trazendo todo esse pacote. E Herodes está incomodado. Porque o que Herodes oferecia às pessoas? Não era perdão, não era graça, não era salvação, não era misericórdia. Herodes era um tirano. Herodes oferecia morte e não salvação. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos o atordoar dele. Mas a gente está vendo aqui que no ambiente de poder e de religiosidade, eles acham-se as maiores luzes, mas eles agora passam a ver a maior luz que se torna disponível a todos. A estrela que o texto diz que é vista no Oriente, ela é observada pelos poderosos. E esses mesmos poderosos, quando contemplam a glória dessa luz,
eles baixam a cabeça. Eles colocam a sua glória, a sua posição debaixo do único Senhor e soberano do universo, Jesus Cristo, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Às vezes nós temos a vaga ideia e errada ideia de que aquilo que nós construímos de patrimônio, que as pessoas que estão em altas posições, elas estão blindadas a qualquer mal. E que essas pessoas talvez nem possam ser alcançadas pelo Evangelho. Mas a Bíblia destaca, e o texto é claro, que quando Jesus chega, ele constrange até aqueles que são oposição ao seu reino e ao seu Evangelho. Ele causa incômodo, porque a luz, quando chega na escuridão, ela não mais permite que as coisas que ocultas são permaneçam da mesma forma. Elas passam ao escrutínio e à luz divina. Essa luz aqui apareceu diante de um cenário horrível. As pessoas não tinham esperança. Você olha para hoje e diz: o povo está padecendo, o povo está sofrendo, falta água, falta comida, falta os serviços mais essenciais. Mas nessa época era muito, mas muito pior. Não havia esperança para essas pessoas, não havia salvação para as suas vidas. E uma oportunidade, uma mudança. A frase que havia agora sendo dita pelos pastores, que era sabida por Herodes, e que agora estava a se espalhar como um boato de esperança chegando ao coração de um, e disse: olha, o rei dos judeus nasceu, o Messias prometido chegou. Há uma possibilidade de mudança. E quando você está na situação mais deplorável da sua vida, quando você está numa situação de perdição e de pecado, tudo o que você espera, tudo o que você almeja, tudo o que você aguarda, é que alguém diga para você que há possibilidade de você mudar, que há possibilidade de você se salvar. Não há nada melhor do que receber uma notícia que nos traz esperança. Mas não há nada pior do que você conviver com as más notícias e todos os dias você olhar e dizer: nada mudou. Tudo continua da mesma forma. O meu mundo é o mesmo. Todo mundo parece que vai para frente, mas eu não vou, e Jesus chega. Mas a Bíblia, ela é muito clara, ela é muito forte para a gente, porque ela fala essa expressão: Emanuel, Deus conosco. O Deus conosco para a sua vida, para as nossas vidas, aquele que pega na nossa mão, aquele que anda conosco, aquele que diz: eu estou com você. Eu quero mudar a tua vida, eu quero te puxar de onde você está. Eu quero trazer esperança para a sua vida. E esse tempo do Natal nós temos inúmeras oportunidades de refletir sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nós desejamos e ansiamos para os nossos filhos, para as nossas filhas, sobre o legado que nós queremos deixar para eles. E quando eu olho para esse texto, eu começo a me perguntar: como anda as possíveis trevas, como andam as possíveis trevas da minha vida?
como andam as áreas do meu coração que parecem nunca terem sido iluminadas pelo Evangelho. Como nós podemos celebrar o nascimento de Jesus, até mesmo sendo cristãos, se em algumas áreas da gente parece que Jesus não trouxe luz para a gente? Como nós podemos celebrar o nascimento de Jesus se as luzes dessa terra têm nos cegado, têm nos impedido de ver a verdadeira luz, de perceber que existe algo além do que essa terra, do que esse mundo tem para oferecer? E quantas vezes nós somos distraídos, ingênuos, arrogantes, egoístas, porque nós nos deixamos ser seduzidos por tão pouco. Nós trocamos o rei verdadeiro pelos reis falsos. Nós trocamos Jesus por prata, por ouro, por status, por posição, por bajulação. Enquanto o Evangelho está tocando na ferida e dizendo: é necessário que Jesus venha nascer em você. É necessário que o Natal tenha um outro significado para a sua família. Eu brincava no PGM dizendo o seguinte: se a tua celebração no Natal, se a tua alegria reside em você comer um peru, em você comer o chester, em a tua mesa estar ali cheia, e nada conta, se você vai fazer uma ceia daquelas, celebre, alegre-se e convide aqueles que você julga como amigos. Mas não se esqueça de uma coisa: se a sua mesa, ela não tiver como convidado de honra o rei que nasceu, o rei que reside como único e soberano no trono, assentado, governando o universo, como convidado especial e essencial da tua vida e da tua família, Jesus ainda não é a sua verdadeira luz. Ele pode ser um conhecido, ele pode ser um colega, ele pode ser parte da tua vida religiosa, mas ele não é o teu rei. Ele não é o seu Senhor, porque o holofote que você está dando é sobre aquilo que é passageiro, é sobre aquilo que gera status, é sobre aquilo que gera curtidas, e não sobre aquilo que muda a sua vida. E é por isso que eu dizia, talvez na mesa de alguns não tenha nada do que eu acabei de citar, mas a primeira ação dessas pessoas será: pode todo mundo sentar aqui na mesa, porque antes de qualquer coisa que nós fizermos, nós vamos agradecer a Jesus pela abundância e pela falta da abundância, por ter e também não ter aquilo que desejamos, mas agradecer a Deus porque o pão de cada dia o Senhor nunca deixou faltar. E agradecer nessa data, porque você não vive mais nas trevas, nem na escuridão, nem longe do Senhor. Você é alguém que pode dizer: a verdadeira luz me alcançou, chegou em mim. E você vai poder testemunhar para quem naquela mesa não tenha Jesus, dizer para ele: o Emanuel, Deus conosco, Ele quer morar em você. Ele quer ser a luz que vai te guiar. Ele quer ser a luz que vai iluminar as tuas trevas. Ele quer ser o verdadeiro rei na sua história. Essa noite nós temos aqui certamente pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E o que eu quis apresentar ao longo deste sermão, dessa mensagem para você, é que o mundo, ele não tem absolutamente nada para te oferecer.
é que a religiosidade, ela pode apenas te dar um título, pode até te dar um status da igreja, da denominação onde você congrega. Mas se Jesus não nascer em você, esquece, porque você pode estar usando terno, gravata, sapato social, bico fino. Você pode ser a pessoa mais gentil e piedosa, mas se Jesus não for o rei da sua vida, a verdadeira luz não chegou em você. Um recado que eu quero dizer é que se você tem se afundado nas trevas de entender que ninguém te ama, Jesus te ama. Se você acha que nesse mundo não existem mais amigos verdadeiros de caminhada, Jesus continua a ser o melhor amigo. Se talvez você não tem mais as pessoas que você tanto amou na sua mesa, que celebravam com você com risos, com lágrimas, com abraços, e você não tem com quem celebrar, Deus te dará novas pessoas, e Deus é aquele que te abraça e que te conforta no meio de todas as dores. Mas Ele quer te dar, Ele quer te oferecer, e não há nenhum preço para isso. O melhor presente de todos, a salvação, a eternidade ao lado deles, ao lado dele. E eu sei que você, essa noite, está refletindo sobre isso, pensando sobre como a tua vida tem andado, e sobre as trevas e a escuridão que tem permeado a tua mente. Mas Jesus está apontando e dizendo: eu quero mudar a sua história. Amém? Queria te convidar a você curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos nesse momento.